Segundo a Sociedade Brasileira de Computação, a maior referência em computação do Brasil, a computação é uma ciência, e assim como toda ciência possui fundamentos e princípios que organizam de forma sistemática determinados conhecimentos da humanidade. Certo, mas isso você já deve saber. Mas o que eu, Larissa, estudante de computação daqui da UFES, vou dizer agora pode te interessar. Primeiro, vamos falar sobre a genealogia dos computadores. O primeiro dispositivo de computação que se registra é o ábaco, que surgiu provavelmente há uns 5.500 anos atrás. Ele era parecido com esse aqui, o soroban, a versão japonesa. O ábaco funciona como um dispositivo de contagem, já que ele representa e armazena dados, que nesse caso são números. Falaremos sobre dados mais tarde. No entanto, para que o ábaco pudesse ser considerado um sistema computacional completo, era necessário um operador humano para executá-lo. Muitos anos depois do surgimento do ábaco, no período entre Idade Média e Idade Moderna, a busca por máquinas computacionais mais sofisticadas aumentou. Houveram muitos nomes importantes nessa época, como Blaise Pascal e Leibniz, que criaram as primeiras calculadoras mecânicas do mundo. Outro nome também importante foi Charles Babbage, que foi o responsável pelo primeiro computador programável do mundo, junto com Ada Lovelace, a primeira programadora do mundo. Todas essas três máquinas funcionavam mecanicamente, ou seja, representando os números a partir de engrenagens. Já nos anos 1900, com o maior repertório tecnológico da época, máquinas como Atanasoff Berry, Colossus e ENIAC surgiram e revolucionaram com suas funcionalidades. A partir desse período, o avanço dos computadores se tornou estritamente ligado ao desenvolvimento tecnológico, com o surgimento de transistores e de circuitos integrados aos computadores de mesa, os desktops, e posteriormente aos smartphones. Com essa evolução, o tamanho das máquinas foram sendo reduzidos e a capacidade de processamento aumentando significativamente, até os dias atuais. Agora, para compreendermos melhor o funcionamento dos computadores, vamos falar sobre algoritmos. Oi, eu me chamo Davi, sou aluno do curso de Ciência da Computação aqui da UFES e hoje eu vou falar sobre um termo muito importante que você encontrará ao longo do curso, que é algoritmo. De forma simples, um algoritmo é uma sequência de passos ordenados que descrevem como realizar uma tarefa. Antes que o computador possa executar essa tarefa, é necessário descobrir uma forma de representá-lo de uma maneira que o computador consiga entender. Essa representação, quando compatível com o computador, dá origem a um programa. Depois de definido, o algoritmo precisa ser descrito de uma maneira clara, seja para ser interpretado por pessoas, seja por máquinas. Para isso, surgiram as linguagens de programação, como Python, JavaScript, Java, C++, C#. As linguagens de programação foram criadas com base em princípios linguísticos e gramaticais, baseadas em diferentes paradigmas de programação, cada um com suas características e aplicações. Essa capacidade de representar ideias, decisões e comportamento de forma lógica e estruturada por meio de algoritmos é o que torna possível a construção de máquinas inteligentes, desde robôs autônomos até sistemas de recomendação como os de Netflix e do YouTube, tudo parte da lógica algorítmica. Terá conhecimento humano em forma de regras e decisões, os algoritmos se tornam a ponte entre o pensamento humano e a execução automática por máquinas. É essa a base que torna possível o avanço da inteligência artificial, assunto que será abordado com mais profundidade no vídeo mais à frente. Ao longo da sua trajetória como cientista da computação, os algoritmos estarão sempre presentes, seja na resolução de problemas, no desenvolvimento de software ou na criação de sistemas inteligentes. Eles são a base lógica por trás de tudo que fazemos com computadores. Meu nome é Enzo Adriel, sou estudante de bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Sergipe e vou falar um pouco sobre engenharia de software. Engenharia de software é a tentativa de aplicar princípios da engenharia clássica em algo tão mutável e intangível quanto o software. Desde os anos 1960, quando o termo foi cunhado durante a Conferência de Crise de Software, a área tenta responder à pergunta: como construir sistemas complexos que funcionem e evoluam e mantenham sua integridade ao longo do tempo. Uma engenharia de software bem feita é o que assegura a excelência técnica, facilita a manutenção e torna possível adaptar os sistemas às constantes mudanças do mundo real. Como diria Ian Sommerville, engenharia de software é uma disciplina de engenharia voltada para todos os aspectos da produção de software.
A gente fala de processos, metodologias, testes, design de arquitetura, gerenciamento de projetos, análise de requisitos e entre outros. Mas a verdade é que boa parte da engenharia de software está justamente em mediar o atrito entre o ideal e o real. No à toa, Fred Brooks já avisava em seu clássico livro No Silver Bullet, não existe bala de prata, nenhuma tecnologia ou metodologia vai eliminar a complexidade essencial do software. Portanto, entrar na engenharia de software é entrar em um campo onde o código é só a ponta do iceberg. O que está embaixo da superfície envolve comunicação, tomada de decisão, responsabilidade técnica e muitas vezes resistir à tentação de apenas fazer funcionar, porque fazer certo neste campo é infinitamente mais difícil. Diante de tantos desafios, surge a necessidade de estruturar esse caos. É que entram as fases da engenharia de software e as metodologias de desenvolvimento. Elas são a tentativa de trazer organização, colaboração e previsibilidade para um sistema naturalmente incerto. Olá, meu nome é Teógenes e eu vou explicar um pouco sobre as fases da engenharia de software e as metodologias de desenvolvimento. As fases mais comuns incluem engenharia de requisitos, projeto, construção, testes e a manutenção do software. Na engenharia de requisitos são definidos, analisados e documentados requisitos funcionais, o que o sistema deve fazer, e os não funcionais, como ele deve se comportar. O projeto de software é a fase que estrutura seu sistema, definindo suas unidades, componentes e interfaces. Isso pode ser feito tanto no alto nível, na arquitetura ou nos detalhes mais técnicos. Construção de software é a fase de codificação, onde se implementam as funcionalidades usando algoritmos, estrutura de dados e ferramentas adequadas. Teste de software é a fase onde verificamos se tudo está funcionando corretamente, se os requisitos estão sendo atendidos e se o software está pronto para uso real. Manutenção e evolução, como o próprio nome já diz, é o trabalho depois da entrega, corrigindo erros, adaptando a mudanças e permitindo que o sistema continue útil ao longo do tempo. Agora, para organizar essas atividades, existem diferentes metodologias de desenvolvimento. Elas orientam o processo como um todo e são divididas em 3 grandes grupos: os tradicionais, as interativas e as ágeis. As tradicionais, como o modelo cascata, seguem a ordem rígida e sequencial entre as frases. Funciona bem quando os requisitos são bem definidos e tem pouca flexibilidade entre mudanças. As interativas, como o modelo espiral, combinam repetição e análise de risco a cada ciclo. Outro exemplo seria o processo unificado. E por último, o grupo das ágeis, que são bem mais interativas e flexíveis, que tem como exemplo o Scrum, o Kanban, o XP e o DevOps. Oi, me chamo Isabelle, sou aluna de Ciências da Computação aqui na Universidade Federal de Sergipe e vou apresentar sobre o tema redes de computadores junto com meu colega Paulo Vinícius. O que são redes de computadores? Redes de computadores são conexões entre 2 ou mais dispositivos, como computadores, celulares, impressoras e servidores, que trocam informações, compartilham recursos e permitem a comunicação entre si. Essas conexões podem ser através de fios, como cabos de rede, ou sem fio, como Wi-Fi ou redes móveis 5G, 4G ou 3G. É como se existisse uma ponte invisível ligando esses dispositivos, permitindo que conversem, compartilhem arquivos, acessem a internet e até trabalhem em conjunto, mesmo estando em lugares diferentes, como em países opostos do mundo. Mas para essa conversa dar certo, não basta apenas a conectividade física, é preciso que falem a mesma língua. É aí que entram os protocolos de comunicação, que são um conjunto de regras que organizam essa troca de dados. O mais famoso é o TCP/IP, que organiza as informações em pequenos pedaços chamados pacotes, envia esses pacotes pela rede e depois junta tudo direitinho, como no quebra-cabeça, garantindo que as mensagens cheguem completas e na ordem certa. Além disso, existem equipamentos essenciais trabalhando para que tudo dê certo nos bastidores, como o roteador, que conecta os dispositivos à internet, o modem, que conecta a casa ou empresa à internet, e os switches, que direcionam os dados para os lugares certos, garantindo uma rede rápida e segura. E por que isso é tão importante? Bom, essa conectividade está em tudo hoje em dia. Ela vai muito além de enviar mensagens ou fazer chamadas. É o que torna possível acessar os sistemas à distância, trocar dados em tempo reais e manter diferentes serviços e dispositivos funcionando de forma integrada, do armazenamento em nuvem aos sistemas empresariais dos hospitais conectados. Tudo depende dessa base invisível que são as redes de computadores. Você já parou para pensar até onde uma rede de computadores pode chegar? Meu nome é Paulo Vinícius Jesus Cunha e eu vou apresentar para você os tipos de rede. Então, tudo começa por uma PAN, a rede diária pessoal. Ela conecta dispositivos próximos, como seu fone Bluetooth,
ou até o smartwatch. Ela tem um alcance curto de até 10 metros. É perfeita para uso individual. Depois vem a LAN, a rede de área local. É como o Wi-Fi da sua casa. Ele conecta dispositivos em um espaço único, compartilhando arquivos, impressoras e acesso à internet. Subindo um pouco, temos a MAN, a rede metropolitana. Ela liga várias redes locais em uma mesma cidade. Universidades, órgãos públicos e empresas utilizam muito essa rede. E no topo está a WAN, a rede de longa distância. Ela conecta redes em escalas globais, muito utilizada com o uso de satélites, fibra óticas e cabos submarinos. E sim, é ela que faz a internet acontecer. Mas hoje, o grande salto está nas redes de alta velocidade, como o 5G e a fibra ótica. Essas tecnologias não apenas aumentam a velocidade da conexão, elas transformam o mundo. Com 5G, por exemplo, temos velocidade de até 100 vezes maiores que uma rede 4G e uma latência extremamente baixa, o que permite respostas praticamente em tempo real. Já a fibra ótica oferece estabilidade e altíssimo desempenho na transmissão de grandes volumes de dados. Essas redes são usadas para aplicações impressionantes, como cirurgias remotas feitas com precisões milimétricas, carros autônomos que se comunicam em frações de segundo, ensino à distância, ao vivo, sem travamentos, cidades inteligentes com sensores conectados, gerenciando trânsito, energia e segurança. Apesar dessas redes já estarem em nosso convívio, ainda existem algumas complicações como levar essas tecnologias às áreas mais afetadas, proteger as redes contra ataques virtuais, reduzir o consumo de energia e, claro, manter a infraestrutura atualizada diante do crescimento acelerado da movimentação de dados. Mesmo assim, essas redes são o motor da transformação digital. Cada uma tem seu papel, do seu bolso ao planeta inteiro. Mas e aí, quantas redes você já usou hoje sem nem perceber? Olá, me chamo Clarice, sou aluna de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe e, como vimos anteriormente, aprendemos o que são redes de computadores. Agora, com minha colega Evelyn e eu, iremos aprender o que são sistemas distribuídos. Afinal, o que são sistemas distribuídos? É fato que a tecnologia auxilia nos processos em que o ser humano está engajado. No caso dos sistemas distribuídos, são aparelhos, chamados também de nós, conectados entre si, que servem para distribuir os processamentos de cada setor envolvido em determinado projeto. Mas então, como funcionam os sistemas distribuídos? De início, é preciso ter uma ideia do que compõe a rede de computadores. A rede de computadores pode ser formada por dispositivos de hardware, como smartphones e computadores, ou processos de software, que visam manter o processamento individual de cada um de forma rápida, eficiente e controlada. Já sabemos que os aparelhos dentro de uma determinada rede funcionam de forma autônoma. Mas como eles interagem? Bom, essa interação depende do protocolo individual de cada rede, também denominada de rede de computadores ou protocolo de rede. Certo, entendemos como funciona a comunicação entre nós. Mas o que é esse protocolo? Basicamente, esse protocolo de comunicação em rede é um conjunto de regras e padrões que servem para comandar como cada dispositivo pode ou não realizar uma tarefa. Tendo isso em vista, é importante dizer que cada protocolo de rede é dividido em stacks, que consistem em camadas de linguagem de programação, frameworks, bancos de dados e ferramentas de desenvolvimento, sendo o back-end um exemplo de ferramenta. É importante ressaltar que a maior parte desses sistemas são formados por back-end services, e que esse trabalho envolve uma gama de programadores engajados com os dados subjacentes. Por fim, quais são as características dos sistemas distribuídos? A primeira é que há o compartilhamento de informações entre si, através de protocolos. A segunda é que há conectividade entre os dispositivos tecnológicos da rede. A terceira é que o funcionamento dos dispositivos pode ser iniciado em qualquer nó ou em conjunto. A quarta é que não há necessariamente nó principal, depende do tipo de sistema, tornando o start principal mais acessível. Por ser uma rede centralizada, é fácil adicionar ou remover dispositivos. Por permitirem processamentos individuais e simultâneos, há mais agilidade dos processamentos computacionais. Por último, é fato que os sistemas distribuídos reduzem as falhas e aumentam o desempenho. Oi, meu nome é Evelyn e eu vou dar continuidade ao tema Sistemas Distribuídos. Sistemas distribuídos oferecem diversas vantagens, entre elas a possibilidade de adicionar ou remover nós da rede, a capacidade de se adaptar às demandas, o uso de várias máquinas trabalhando simultaneamente, o que aumenta a capacidade de processamento. Além disso, oferece tolerância às falhas, ou seja, se um computador falhar, os outros ainda podem concluir o trabalho. Além disso, também oferece uma grande capacidade de armazenamento e com a divisão de tarefas entre os computadores, a execução de procedimentos envolvendo grandes volumes de dados é acelerada.
Esses sistemas são aplicados em diversos campos, como na visibilidade e administração das nuvens, possibilitando que as empresas tenham mais controle sobre seus recursos. No campo da saúde, são utilizados para processamento de imagens complexas e análise de estruturas genéticas, auxiliando no diagnóstico de doenças. Na engenharia, são utilizados para simulações computacionalmente intensivas. Já no setor financeiro, são utilizados para simulações econômicas e para previsão de movimento de mercado. No setor de jogos e entretenimento online, são usados para lidar com o alto fluxo de usuários e os tráfego. Quanto à arquitetura, há 4 tipos. O primeiro modelo é o cliente-servidor, que divide a função entre cliente e servidores, favorecendo a segurança e o gerenciamento. O segundo é a arquitetura de 3 camadas, sendo a máquina as primeiras e servidores de aplicativos e dados como as outras. O terceiro modelo é o N camadas, onde tem vários sistemas, clientes e servidores trabalhando juntos. A arquitetura ponto a ponto sendo utilizada para a troca de conteúdos. Um bom exemplo da aplicação dos sistemas distribuídos é o Big Data, que depende desse tipo de tecnologia para processar grandes volumes de dados com rapidez, segurança e eficiência. Você sabe o que é Big Data? Olá, me chamo Maíse, sou aluna de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe e vou apresentar o que significa esse termo. Big Data refere-se à grande quantidade de dados que é gerado em pouco tempo por diversas fontes, para diferentes finalidades, tudo isso acontecendo em perfeita sincronia. Ele pode ser explicado pelos chamados 5 Vs. Volume refere-se ao tamanho do dado, variedade, que são os tipos diferentes de dados, como textos, imagens ou áudios, velocidade, que indica a rapidez com que esses dados são gerados e propagados, veracidade, que indica se essas informações são verídicas ou não, e valor, que é referente à qualidade dessas informações processadas. Os dados são gerados de maneiras distintas. De forma física, podemos citar os tickets de compra de supermercados, que podem ser usados, de acordo com a combinação de compra dos clientes, para ajudar na organização, saber qual produto vai em cada prateleira e seção. Já de forma virtual, podemos citar as redes sociais, que tanto geram quanto propagam dados de diferentes maneiras, fotos, vídeos, músicas e até textos. Tudo isso serve para formar o Big Data, esse conjunto de aspectos que precisam ser processados e disseminados de maneira rápida e simultânea. Para ser possível armazenar essa grande quantidade de dados, já que um computador comum não tem a capacidade de suportá-la, faz-se preciso da computação em nuvem. Esse recurso trata-se de uma série de instrumentos que estão disponíveis na internet e servem para nos ajudar a salvar nossas informações em um lugar seguro e que nós possamos resgatá-los em qualquer momento, sem que o nosso computador fique sobrecarregado. Esse lugar é o que nós chamamos de nuvem. Ficou curioso para saber como o Big Data funciona na prática e qual o seu passo a passo? Preste atenção que essa dúvida logo será respondida. Olá, eu me chamo Carlos Eduardo, sou estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal de Sergipe e eu vou me aprofundar no tema Big Data. Como funciona o Big Data? O Big Data tem capacidade de gerar insights valiosos e boas oportunidades de crescimento. Mas, para que mesmo funcione corretamente, são necessárias 3 ações principais. A primeira ação é integrar. Imagine que você tem milhares de informações espalhadas pelos mais variados lugares, vendas, redes sociais, sensores. O primeiro passo é unir tudo isso. Não importa se são terabytes ou até mesmo petabytes de informação. O importante é juntar e padronizar tudo isso de forma que faça sentido. O segundo passo é gerenciar. Depois de integrar, é preciso ir um lugar para guardar e controlar essa montanha de informações. É aí que entra o gerenciamento, geralmente feito em nuvem, o que dá a escala e a flexibilidade necessários para que tudo funcione corretamente. O ideal é que os dados estejam sempre disponíveis em tempo real. A terceira etapa é analisar. Essa é a etapa mais importante do Big Data. É aqui que tiramos o seu valor real. Ter uma grande coleção de dados sem análise é como ter uma vasta biblioteca sem um sistema de catalogação. A análise é o processo de estruturar essa biblioteca, descobrir os volumes mais importantes e informações que você não acharia normalmente. Não é só sobre analisar números, é sobre descobrir tendências e padrões que você não conseguiria discernir normalmente. Nessa etapa, ferramentas analíticas avançadas são utilizadas para transformar toneladas de dados em visões claras e acionáveis. Recursos como gráficos e dashboards são utilizados para a melhor compreensão dos dados por nós seres humanos. Além disso, atuando como o cérebro da indústria 4.0, a inteligência artificial, em conjunto com o machine learning, se juntam com o Big Data para transformar a manufatura.
Em sinergia, eles analisam o grande volume de dados obtidos pela internet das coisas para gerar insights e previsões muito úteis para o futuro. Essa sinergia entre Big Data e inteligência artificial abre um universo de possibilidades. Afinal, como essas tecnologias realmente aprendem com os dados e de que formas elas estão transformando o futuro das empresas e do mundo? O próximo tema vai esclarecer esses pontos. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou graduanda do curso de Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Machine Learning, sua relação com o estudo e análise de dados e como esse tópico está presente no nosso dia a dia. Primeiramente, o que é o Machine Learning? Machine Learning é uma área da inteligência artificial que permite que os computadores consigam tomar decisões ou fazer previsões sem que sejam programados passo a passo. Ou seja, ao invés de dizermos exatamente o que o computador precisa fazer, nós vamos lhe dar diversos exemplos e eles vão analisar as tendências a partir disso. Qual a relação do Machine Learning com a análise e o estudo dos dados? Basicamente, tudo começa com os dados, muitos deles, e são divididos em duas categorias, um para a fase de treinamento e um para a fase de testes. E a análise de dados faz com que os computadores consigam ver, organizar, limpar e analisar as tendências, ou seja, quanto melhor for a análise, melhor vai ser o modelo final. E como ocorre o treinamento dos computadores? Basicamente pelo método de tentativa e erro, ou seja, quando ele tenta, ele vai prever o que ele descobriu com o que era esperado e com isso ele vai testar várias vezes para que a taxa de erro se torne mínima. E existem três tipos de aprendizado de máquina. O aprendizado supervisionado, onde os exemplos já têm respostas, o aprendizado não supervisionado, onde o computador precisa analisar uma tendência e criar um padrão, e o aprendizado por reforço, que é o método de tentativa e erro e com recompensas. Ou seja, é basicamente o que ocorre no treinamento de robôs e em games. Onde podemos analisar esse tópico no dia a dia? Basicamente, quando a Netflix nos recomenda um filme ou quando o celular desbloqueia por reconhecimento facial. Na sequência, vamos focar um pouco na era do Deep Learning, que surgiu em 2012, e também em redes neurais artificiais, que surgiu com o algoritmo de backpropagation e em padrões mais complexos. Meu nome é Nathan e eu faço parte do curso de Ciência da Computação. Enquanto o Machine Learning, como a Maria explicou, lida com regras estatísticas básicas, o Deep Learning, por outro lado, lida com representações muito mais complexas, devido às suas altas camadas de ligações neurais. As ligações são estruturas que simulam de forma simplificada os neurônios biológicos. Sua semelhança resume-se à lógica básica. Assim como os neurônios biológicos recebem informações, processam e emitem pelos dendritos, os artificiais possuem entradas, pesos e uma função de ativação, que decide se a informação deve ser propagada. Imagine que damos a uma rede neural a imagem de um carro de Fórmula 1, pedindo que ela diga o que vê, sem acesso a dados externos. Em primeiro momento, ela identificará símbolos mais simples, como bordas e formatos do carro. Posteriormente, fará a leitura de informações mais preciosas, como o capacete do piloto. Só que, inicialmente, o modelo pode errar. Ao ver o capacete, ela pode associar essa imagem a uma moto, já que aprendeu com exemplos anteriores que capacetes aparecem frequentemente juntos a motos. O modelo, então, comete um erro de classificação. Esse erro é detectado por uma função de perda, que calcula o quanto a resposta se distancia da resposta correta. Em seguida, o modelo executa a chamada retropropagação de erro, uma técnica que ajusta os pesos das conexões entre os neurônios. Como o capacete levou a uma conclusão errada, o peso atribuído a ele é reduzido, e o modelo passa a considerar mais outras informações. Esse processo é repetido com diversas imagens, até que a rede aprenda a reconhecer um carro de corrida com precisão. Desse modo, percebe-se que o Deep Learning aprende sofrendo erro, ajustando internamente suas conexões e construindo conhecimento próprio com base nos dados. Tal ferramenta neural pode ser aplicada em várias áreas, dada sua versatilidade, como nos carros da Tesla, que usam redes neurais para identificar pedestres e acionar mecanismos de frenagem automaticamente. Depois de todo esse papo sobre Machine Learning, agora vamos falar sobre algo que já é realidade e faz parte do nosso dia a dia. Olá, meu nome é Rian, sou aluno de Ciência da Computação e eu vou falar um pouco sobre a inteligência artificial, conhecida também como IA. Hoje em dia, a IA já está bastante presente nas tecnologias que usamos, mesmo que a gente nem sempre perceba. Mas para começo de conversa, o que é inteligência artificial?
De forma simples, é quando uma máquina imita a forma como os seres humanos pensam, aprendem e resolvem problemas. O conceito surgiu por volta da década de 1950, com pesquisadores como Alan Turing e John McCarthy, que imaginaram a possibilidade de criar máquinas capazes de pensar. A partir dessa base, surgiram modelos cada vez mais avançados. Um bom exemplo é o ChatGPT, um modelo de linguagem que interpreta textos, responde perguntas e até gera conteúdo original. Outro exemplo é o Sune AI, que cria músicas por meio da sua tecnologia de inteligência artificial. E, claro, temos os sistemas de recomendação usados em plataformas como Amazon, Netflix e YouTube, para sugerir produtos ou conteúdos com base nos nossos interesses. Hoje, a IA está presente em várias áreas da nossa vida. No trânsito, ela contribui para o desenvolvimento de carros autônomos. Na educação, ajuda a criar plataforma personalizada que se adapta ao ritmo de cada aluno. Na saúde, apoia o diagnóstico de doenças e a criação de novos tratamentos. E no nosso dia a dia, a IA está no reconhecimento facial do celular, nos assistentes virtuais, na filtragem de e-mails, no controle de estoque de empresas, em câmeras de segurança, em TVs, em apps de GPS, em publicidades e até em casas. Ou seja, o que antes era apenas um conceito teórico, hoje já está integrado ao nosso cotidiano, melhorando e tornando mais simples as tarefas que antes eram consideradas complexas. A seguir, vamos entender ainda mais a fundo como funciona a inteligência artificial. Oi, meu nome é Levi, sou aluno do curso de Ciências da Computação na UFES e vou falar um pouco mais sobre o funcionamento da IA no dia a dia. Como já foi falado anteriormente, a IA aparece de diversas formas na vida das pessoas, como por exemplo em aplicativo de rota, câmera de vigilância e na análise do comportamento do consumidor. Mas como de fato a IA atua nesses casos? Nos aplicativos de rota, como o Waze e Google Maps, a IA otimiza trajetos encontrando o melhor caminho a se seguir. Ela coleta continuamente dados de diversas fontes, como sinais de GPS, smartphones e sensores de trânsito. Esses dados são processados em tempo real por algoritmos avançados de inteligência artificial, que criam mapas precisos de fluxo de tráfego. Assim, é possível identificar eventos como congestionamento, acidentes e interdições, gerando estimativas mais precisas de tempo de viagem. Além disso, esses aplicativos aprendem com os hábitos dos usuários, analisando as rotas e destinos mais frequentes, para fornecer sugestões personalizadas. Já as câmeras de vigilância com IA utilizam algoritmos de visão computacional baseados em aprendizado de máquina, para analisar imagens e áudios em tempo real. Elas conseguem detectar objetos e pessoas, realizar o reconhecimento facial e identificar padrões de comportamento. Essas análises são feitas por meio de comparações com banco de dados, com o objetivo de identificar pessoas de interesse ou atividades suspeitas. No caso da análise do comportamento do consumidor, a IA permite o processamento de grandes volumes de dados, como histórico de compras, navegação e interações nas redes sociais, com alta precisão e velocidade. Isso possibilita a identificação de padrões e tendências de consumo, ajudando a prever necessidades futuras e orientar decisões estratégicas sobre campanha de marketing, precificação e gerenciamento de estoque. Além disso, a IA pode gerar recomendações personalizadas ao analisar o perfil de cada cliente, sugerindo produtos e conteúdos alinhados a seus interesses, o que aumenta a satisfação e a fidelização. Boa noite, me chamo Arthur, sou aluno de Ciência da Computação e eu vou falar um pouco sobre como as áreas de conhecimento, as áreas profissionais e tecnologias do nosso cotidiano se relacionam. Primeiro, tem 3 áreas principais que se destacam, e isso tem o processamento de linguagem natural, que está presente em assistentes virtuais como a Siri, Alexa e em chatbots, como DeepSeek e ChatGPT. Elas basicamente interpretam a linguagem humana. Nós também temos o cientista de dados, que é muito usado na Netflix, que transforma Big Data em recomendações conforme seu uso. Nós também temos os engenheiros de Machine Learning, que desenvolvem algoritmos para calcular melhores rotas para o Waze e para o Google Maps, facilitando assim a sua vida. Com os dados de mercado, nós temos uma projeção de que vai faltar no Brasil até o ano de 2025 530 mil profissionais de TI. Em relação a salário, nós vamos ter, na área de inteligência artificial, Deep Learning e IA generativa, salários de 20 a 30 mil reais. Em cibersegurança, uma remuneração de 18 a 28 mil, com foco na proteção de dados, conforme a lei da LGPD. No Cloud Computing, média salarial de 13 a 19 mil para arquitetos de soluções em nuvem híbrida. Ciência de dados, na faixa de 15 a 30 mil, para profissionais que transformam Big Data em sites estratégicos. Agora, nem tudo são flores. Existem alguns aspectos éticos importantes a serem debatidos. O processamento de linguagem natural, às vezes, comete alguns vieses, por causa até de onde eles foram desenvolvidos. Ciências de dados também podem acabar criando bolhas ideológicas em que fecham os usuários aos seus próprios interesses. O machine learning pode ter um preconceito algorítmico
pelo local onde está, evitando locais periféricos, favelas, e por aí vai. Em cibersegurança, o desafio é a atenção, o equilíbrio entre a privacidade e a proteção dos usuários. Em cloud computing, a complexidade na garantia da privacidade em ambiente em nuvem híbrida, com dados distribuídos globalmente. Concluindo, para que você se torne um bom profissional na área de ciência da computação geral, é necessário combinar as hard skills, as suas habilidades técnicas, conhecimento em linguagem de computação, e suas soft skills, suas habilidades psicossociais e de gestão de grupo.